E agora no Jornal da Bandeirantes, gente, nós vamos falar sobre assuntos que estiveram em pauta ao longo da semana no Jornal Gente. Estamos recebendo o advogado Leonardo Correia, que é presidente da Lexum também. Doutor Leonardo Correia, advogado, seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente. Muito bom dia, como vai? Tudo bem? Obrigado, Pedro. Bom dia. Nesta semana, o Código de Conduta de Magistrados foi um dos assuntos mais comentados aqui pelos nossos ouvintes. Aos sábados nós abrimos mais espaço para essa discussão democrática. Eu gostaria de saber quais são as suas considerações. O senhor que escreveu até um artigo a respeito disso nesta semana, se pudesse compartilhar suas ideias aqui com os ouvintes da Rádio Bandeirantes a respeito da conveniência de se redigir um código de condutas para magistrados no Brasil nesse momento. Qual é a sua opinião? Bom dia. Bom dia. Um código de conduta não é ruim, não é uma ideia ruim. Eu, inclusive, li o projeto que a OAB fez. O projeto é bem feito, bem estruturado. Não é, por exemplo, não é o modelo alemão que o ministro Fachin tanto queria, que depois eu fui estudar a fundo. É um modelo super amplo, com várias cláusulas abertas que permitem interpretações mais variadas possíveis, super principiológico. Ele fica mais próximo do Código de Conduta da Suprema Corte Americana, que é super detalhado, super preciso, super bem feito, e que determina exatamente o que pode e o que não pode. Agora, qual é o problema, no meu modo de ver, desse Código de Conduta? É que a sociedade está enxergando ele como uma grande solução, como uma grande panaceia para todos os problemas hoje que nós enfrentamos no Poder Judiciário, né? Especificamente no Supremo Tribunal Federal. E não vai ser, porque o Código não muda o problema maior, que é a elasticidade da interpretação que está sendo dada já há um bom tempo pelo Supremo Tribunal Federal na aplicação das leis, né? A Constituição hoje é aplicada sob um viés do Supremo que não é o texto que está escrito lá, né? Então, quando você tem um Supremo Tribunal Federal que não respeita o rigor textual do que está na Constituição, o que nos garante que ele vai atender ao rigor do seu próprio Código de Conduta, que não vai ter ninguém para fiscalizar, a não ser eles próprios? Então, não vai ser a solução. É bem-vindo? É bem-vindo. É bom para a sociedade? É bom para a sociedade. Mas a gente tem que dar a dimensão correta. Ele não vai resolver os problemas que a gente está vivenciando. Por que ele não vai resolver e por que nós estamos travando, então, essa discussão nesse momento no Brasil, né? Qual é a avaliação do senhor? Por que há uma pressão para se redigir normas éticas que possam ser seguidas pelos magistrados brasileiros? As notícias, obviamente, chamam atenção para os aspectos mais, digamos, financeiros e de conflito de interesse que tem aparecido no Supremo Tribunal Federal. Mas a gente tem que lembrar o seguinte: diversas pessoas em 8 de janeiro foram julgadas sem os fatos específicos com relação a elas, né? A gente teve a moça do batom foi condenada a uma pena monstruosa. Nós tivemos um julgamento do ex-presidente no Supremo Tribunal Federal que, a rigor, deveria ter sido julgado em primeiro grau. Então, assim, são essas questões todas que eu acho que são as fundamentais hoje, e as pessoas estão canalizando, mais especificamente a sociedade, eu diria a elite jurídica no Brasil, está canalizando isso para comportamentos éticos. Eu acho que a linha não são os comportamentos éticos, e vale até fazer uma menção ao Código de Ética da Suprema Corte Americana. O Código de Ética da Suprema Corte Americana inicia dizendo que eles, juízes, estão e sempre estiveram submetidos a toda a legislação federal e a Constituição. Então, o começo da conversa é aceitar a hipótese de que está todo mundo submetido ao texto da Constituição e das leis que regem, por exemplo, a magistratura federal, lá no caso americano. No nosso modelo, a gente não está fazendo isso. Então, fica parecendo que as condutas hoje que a sociedade vem criticando, elas vão ser só tratadas nesse código de conduta, mas não é assim.
Eu repito sempre, eu vou repetir mais uma vez. A Constituição é a lei que governa aqueles que nos governam. E se aqueles que nos governam podem mudar o significado de suas palavras, não há nada governando eles. E é isso que está acontecendo no país. Esse é o problema mais grave. É a Suprema Corte ter interpretações elásticas com relação à Constituição, dando poderes ilimitados para ela própria. Isso não vai ser resolvido com o Código de Ética. O que pode ser resolvido, talvez, com o Código de Ética são condutas específicas. Mas também essas condutas estão sendo analisadas sob uma ótica de punição que dificilmente virá. A gente precisaria de ter uma análise um pouco mais na linha de análise econômica do direito, de economia comportamental, para criar os chamados nudges, que o Richard Thaler, que foi Nobel de Economia, falou, os incentivos para as pessoas se comportarem como a gente quer que elas se comportem. Esse caminho eu acho que seria muito mais eficiente do que um código que preveja punições ou coisas do gênero. Doutor Leonardo, o Supremo Tribunal Federal é uma das instituições mais antigas que nós temos no Brasil. Por lá passaram grandes nomes que hoje são lembrados com saudade. Dentre eles, o ministro Moreira Alves, Sidney Sanches, grandes juristas. E naquele tempo nem se cogitava a possibilidade de falar em código de conduta. Não se imaginava a possibilidade e a necessidade, a conveniência de se regrar o comportamento, porque o próprio comportamento dos magistrados, dos ministros, ele já tinha ali a observação de tudo aquilo que se busca hoje, né? Questão da impessoalidade, questão da isenção, do distanciamento das partes que podem ser julgadas, né, nos casos que chegam à Suprema Corte. E hoje nós temos uma proximidade que incomoda, que pelo menos gera um pedido de explicação, uma transparência um pouco maior em relação a alguns ministros. E esse caso recente do Banco Master, ele traz alguns desses questionamentos. Familiares de ministros que foram contratados nos escritórios de advocacia para fazer defesa do Banco Master, um dos ministros que viajou a convite de um dos investigados para uma partida de futebol no Peru, no mesmo avião do advogado do banco. Também questões relacionadas à venda de um hotel de luxo no Paraná, que tem ali na transação envolvimento de parentes desse ministro do Supremo Tribunal Federal, com o cunhado do investigado. Então são algumas questões que eu pergunto ao senhor, precisariam estar na legislação ou deveriam estar na consciência de cada um dos ocupantes desse cargo importantíssimo que é ministro do STF? Eu acho que deveria estar, em princípio, na consciência. Boas as suas lembranças. Moreira Alves foi um grande ministro, um ministro que sempre agiu com contenção, com respeito, né, mantendo o distanciamento. Precisaria, mas a gente está chegando num momento no Brasil que, infelizmente, alguma coisa tem que ser feita. Né? Eu gosto muito do exemplo da Suprema Corte americana por algumas razões. Né? Uma delas é que os Estados Unidos é um país jovem, o Brasil é um país jovem. Né? Os Estados Unidos foi colonizado, nós fomos colonizados. Né? Eu não gosto muito de seguir os exemplos europeus, porque eu acho que a dinâmica da sociedade europeia é bem diferente da nossa. Né? Você tem as fortunas nas mesmas famílias há 600 anos. Né? É um cenário diferente do nosso. Né? Nós somos muito mais parecidos sobre esse aspecto com os Estados Unidos. Né? Eu até gosto de brincar, se me permite a brincadeira, que o professor de direito no Brasil quer pagar champanhe para o professor europeu com dinheiro do empresário brasileiro que quer ser americano. Então, daí já dá para ver a confusão que a gente está. Mas, indo ao seu ponto, eu acho que é relevante e eu acho que demanda-se um comportamento parecido com o da Suprema Corte americana. Eu acabei de ler recentemente um livro que foi lançado no ano passado da Justice Amy Coney Barrett, que é a juíza da Suprema Corte, e ela contando que o marido dela, que é um grande advogado, hoje está limitado a atuar em primeira instância. Ele só pode atuar
em trial, né? Porque nos Estados Unidos a primeira instância é chamada de trial, né? Que é com júri e tal. Ele não pode atuar em tribunal, em lugar nenhum. Ele só pode atuar em trial. Né? E outra coisa que ela faz é o seguinte, e aliás isso todos eles fazem no americano, nenhum deles tem rede social, nenhum deles fica comentando, eles têm uma chamada regra de ouro da sabatina, em que eles não comentam casos ou hipóteses que eles possam vir a julgar depois, então tomam um cuidado enorme, eles podem falar sobre casos passados, podem falar sobre doutrina, podem falar sobre teoria jurídica, mas eles não tratam, e quando são entrevistados pelos jornalistas, não tratam de questões que podem vir a ser julgados por eles. Né? É um cuidado especial. Mas mesmo assim, com todo esse cuidado da Suprema Corte, acabou que a Corte achou necessário fazer o código. Obviamente, ela estava sob pressão de vir um código de conduta pelo legislativo, né, diante de algumas alegações envolvendo o Justice Clarence Thomas, que ele teria passado o final de semana na casa de um empresário, e entre outras coisas. Então, a Corte acabou assumindo e fazendo o seu próprio código de conduta. Eu repito, eu acho que o código é bom, é importante ter, infelizmente, né? Porque no passado não era preciso, né? Os ministros tinham uma autocontenção muito maior. Mas, diante do cenário atual, ele se torna necessário. O ponto é não achar que isso vai ser a solução para todos os problemas que a gente está vivendo. Isso é a ponta do iceberg, não vai resolver o grande problema de ativismo judicial, que eu acho que é o mais grave que tem no país, que corrói as estruturas democráticas republicanas do nosso país. Doutor Leonardo, se nós vamos ter uma reforma nas regras do Supremo Tribunal Federal na próxima legislatura, eu não sei. Porque é muito difícil mexer nesse ponto, há interesses do Congresso, há um jogo político aí nos bastidores que a gente conhece bem, o ouvinte também já conhece, não precisamos gastar muito tempo para falar isso. Mas do ponto de vista aqui do debate e daquela informação que nós buscamos aí como uma linha de raciocínio para tentar corrigir esses problemas. O que seria mais importante na avaliação do senhor? Mandato para ministro do Supremo, alteração de idade mínima, idade máxima? Como é que nós poderíamos reformar o Supremo Tribunal Federal, essas regras? Sabatina, mudar a sabatina, a indicação sempre pelo presidente da República, também abrir a possibilidade para o Congresso Nacional. O que o senhor pensa a respeito de reforma do Supremo Tribunal Federal? Bom, o mandato eu tenho minhas dúvidas, porque você pode cair no risco da porta giratória. O indivíduo vai para o Supremo Tribunal Federal, fica lá um tempo, depois volta para praticar advocacia com os seus honorários substancialmente valorizados, né, para ser bem singelo. Mas daí dá para botar uma quarentena, né? Dá, mas não vai resolver. Ele vai voltar em 1 ano, 2 anos. Então, e também vai ter influência com os demais demais tribunais, né? Então, tem STJ, tem os tribunais locais. Sim. Sempre vai poder ter alguma influência. Eu não acho que isso seja a solução, não. Tá. O que eu penso, assim, em linhas gerais, Pedro, é o seguinte: primeiro, a gente precisa acabar com as ações diretas no Supremo. O Supremo não pode ficar julgando diretamente essas questões todas em tese, até porque eu acho que o julgamento em tese ele é ruim. Por que ele é ruim? Porque ele não tem um caso concreto para o juiz examinar o que aconteceu na sociedade diante daquela lei. Então, eu acho que é fundamental acabar com essas ações diretas. Eu acho que isso é uma primeira providência que deveria ser tomada. A segunda providência, no meu modo de ver, é que acabe-se com foro privilegiado. Né? As pessoas têm que ser julgadas. Se o juiz não é bom de primeiro grau para julgar os senadores e deputados e tal, por que ele é bom para nos julgar? Por que nós, cidadãos, somos julgados por um juiz que os nossos representantes eleitos acham que não é capaz de julgá-los? Né? Eles teriam teria recurso aos tribunais, até aos tribunais superiores. Então, eu não vejo por que manter isso. E outro ponto que eu acho que seria interessante, e aí na linha também da Suprema Corte Americana, é o seguinte: as decisões, elas têm que acabar com essas decisões por voto sozinho de cada um. Os juízes são colegiados, tinham que sentar, debater, discutir,
brigar bastante pelos seus pontos entre eles, ver como é que montou a maioria redige o voto e a minoria que achar necessário vota vencido. Mas esse lance de cada um apresentar o seu voto, eu acho que atrapalha mais do que ajuda. Né? Outra coisa que talvez fosse útil seria acabar com a nossa TV Justiça. Né? Acabou sendo um experimento que não funcionou. Outra sugestão que eu teria, também na linha do modelo americano, seria, ao invés da gente fazer uma sustentação oral para os juízes com voto pronto, ter uma audiência em que os advogados apresentassem seu caso e fossem inquiridos. Depois os juízes decidem, eu não tenho o menor problema que a decisão venha depois, mas permite que o advogado defenda o seu cliente até o último minuto. Porque você sustentar com votos prontos é uma dificuldade, né? É uma relação assim muito complicada no plano persuasivo, inclusive, né, do direito de defesa. Você já vai para lá e o juiz já tem o voto pronto. Né? Então, eu acho que seria muito importante ter uma audiência para que os advogados pudessem expor, e os juízes não precisam voltar depois novamente para ler os julgamentos em público, ficar numa sessão enorme lendo o julgamento. Não, pode emitir a opinião, é mais simples, mais fácil, vai ser até mais rápido do que o modelo atual que a gente tem. Então, assim, essas são algumas ideias que eu poderia ter aqui, que eu acho que poderia melhorar a situação do nosso Poder Judiciário, transformar o STF, de fato, num tribunal de recursos, que julga os recursos que chegam a ele e que tem toda a análise fática daqueles casos. O Sérgio Bermudes costumava dizer que o advogado precisa se aculturar com a demanda. Eu vou pegar essa frase do Sérgio e vou fazer uma outra análise. Eu acho que o juiz precisa permitir o aculturamento da demanda. O juiz de cortes superiores. Ele precisa deixar que a questão seja amplamente debatida em primeira instância, depois debatida em segundo grau, para aí então ele entrar e fazer a análise quando necessário. Né? Até para permitir que todo esse processo de dialética enriqueça a decisão dele mesmo. Muitas vezes o que a gente tem visto, né, na linha do que o senhor defendeu aí, é o Supremo Tribunal Federal agindo como uma delegacia de polícia, o Supremo Tribunal Federal evocando até investigações na área criminal, na área penal, que não passaram pelas outras instâncias, né, por aquilo que a gente tem, e isso, claro, acaba restringindo a possibilidade de defesa e dando, né, um tom diferente, porque aquele que está investigando depois vai julgar, e isso, claro, arranha um pouco os conceitos do Estado democrático de direito. Mas me parece que os políticos não estão muito dispostos a assumir essa luta para pressionar o Supremo Tribunal Federal a realizar as mudanças. Isso se deve, né, doutor Leonardo, às composições políticas que nós temos em relação a esse ponto, justamente porque o Supremo tem ali na gaveta ações que são dadas contra esses políticos e essa acaba sendo uma arma ou um escudo, dependendo do caso, para determinadas medidas que possam ser tomadas em relação ao Supremo Tribunal Federal. O senhor não acha? Acho, por isso, inclusive, que eu comentei que tem que acabar com o foro de prerrogativa. O Supremo não tem que julgar direto nada, tem que julgar por último. Deixa o juiz de primeiro grau, de segunda instância, analisarem as questões. Eu acho isso muito importante. Mas eu acho que o debate, Pedro, ele é muito saudável para a sociedade, ele tem que começar a vir dela. Né? Até porque todas as ideias que eu apresentei aqui, por exemplo, são simplesmente ideias que as pessoas podem aprimorar. Eu não sou o dono da verdade, mas elas podem ser debatidas no âmbito de um eventual PEC no país. E as nossas próximas eleições tem bastante gente para Senado, para Câmara, e isso traz para mim uma coisa que eu sempre repito também, que é que o povo tem que votar bem para o legislativo. Não é só o executivo que é importante. Eu diria até que o legislativo é mais importante para a sociedade. Né? Hoje, a gente está lá com a decisão, por exemplo, do ministro Flávio Dino, que eu estava comentando há pouco, a decisão do Flávio Dino sobre os penduricalhos.
No mérito, a decisão é muito boa, porque de fato as pessoas. É inconstitucional o que está acontecendo. Agora, o método como se chegou a isso não foi um atalho. O Supremo pega uma ação que discute os procuradores do município de Praia Grande e expande para todos os poderes uma decisão. Isso não pode acontecer. O Supremo está ali para julgar os casos que lhes são apresentados. Né? E a gente tem que eleger bem o legislativo para corrigir as leis que nós achamos que não estão boas. São leis que tratam de penduricalhos, são leis, por exemplo, de conflitos de interesse. Se você pegar a lei de conflito de interesse brasileira, ela, depois que a pessoa sai do cargo, a CEP decide. Mas a CEP decide com que critério? Não tem critério. Está lá o artigo dizendo que vai ser de acordo com o julgamento da CEP, mas não estabelece os critérios. Então as leis têm que ser mudadas. Então nós, como cidadãos, temos que parar de tentar achar o atalho do judiciário para corrigir os males da democracia e votar direito no legislativo para que essas leis sejam feitas no nosso interesse. Óbvio que elas não vão ser perfeitas. Nenhuma lei é perfeita e a democracia não traz perfeição. A democracia, ela economicamente tem um paradoxo de Condorcet, teorema da impossibilidade de erro, que dizem, provam por A mais B que a democracia não traz o melhor resultado. A democracia permite que a gente traga o ótimo, o bom, né? Não o ótimo, mas o bom dentro do que está numa sociedade, permite a alternância de poder quando a gente não gosta do comportamento dos nossos representados. Doutor Leonardo, o senhor tocou num ponto também que é muito caro para nós aqui no debate da Rádio Bandeirantes. Outro dia, entrevistando o doutor Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, ele mencionou esse ponto da TV Justiça, da transmissão ao vivo dos julgamentos. Ele acha que muito do que o Supremo tem feito hoje se deve a esse protagonismo, a essa questão das transmissões ao vivo. Ele até usou uma frase, não sei se eu vou saber repetir aqui ao pé da letra, mas ele falava: o julgamento é público, mas não para o público. Então os julgamentos eles precisam ter essa publicidade, mas não precisam ser um espetáculo como nós temos acompanhado na história recente do Brasil. O senhor vê então indícios claros aí de que nós precisamos rever essa questão do julgamento ao vivo pela televisão das sessões do Supremo Tribunal Federal, é isso? Eu acho que sim. Na Suprema Corte Americana não tem televisionamento das audiências em que são discutidos os casos. Elas são gravadas e você ouve depois o áudio. Se você quiser, você vai ouvir o áudio da discussão. Só que a discussão não vai ser a leitura de votos e normas. Vão ser perguntas feitas pelos juízes aos advogados que estão sustentando o caso. Só isso, é isso que acontece. Às vezes elas duram muito tempo. Eu tive a oportunidade de assistir da discussão das tarifas, foram 2 horas de discussão. Mas é uma discussão técnica em cima do caso, né? Não é uma leitura de votos. Eu só tenho uma pequena discordância, que muitas vezes as pessoas também colocam um peso muito grande em cima da TV Justiça como se fosse a grande causa de todos os problemas. Eu acho que não é a grande causa. A grande causa, na minha opinião, está nos juristas. Nós todos, advogados, professores, todos nós que abraçamos no passado uma teoria muito amplificadora do poder do juiz, que é neoconstitucionalismo, pós-positivismo, sob uma premissa fragilíssima de que os juízes seriam mais preparados para corrigir os problemas da democracia. Essa era a premissa real que está lá, né? O cidadão não pode sofrer dos problemas da democracia, o judiciário vai corrigir esse negócio. E não funcionou. Isso gerou esse caos que a gente está vivendo hoje, né? E virou o argumento do supertrunfo. Puxa a dignidade da pessoa humana e aí pode mudar qualquer lei, qualquer dispositivo. E isso, infelizmente, eu acho que está mais do que provado que não funcionou. Então, por mais que eu acho que a TV Justiça precisa também acabar ou mudar o seu formato, passa no dia seguinte o áudio, alguma coisa do gênero, eu acho que ela não é a causa principal do problema que nós estamos vivendo. Muito bem. Doutor Leonardo, sobre as demandas que chegam ao Supremo Tribunal Federal, outro ponto que o senhor passou aí, só para a gente obter mais informações sobre isso, aproveitando a sua presença hoje aqui no Jornal Gente, partidos políticos, muitas vezes partidos que não têm
expressão no Congresso Nacional, por uma autorização da Constituição, tem uma via rápida para chegar ao Supremo. E aí o que nós temos? Uma legislação que foi aprovada, negociação política, maioria como manda a democracia, passa pelas casas e o Supremo acaba modificando essa decisão por um partido político que não participou do acordo, que não tinha representatividade, que se achou vencido e tentou por um outro caminho modificar. Isso é muito ruim para a imagem, para a população, daquilo que se tem como representatividade. Porque a população vota nos deputados, nos senadores e às vezes vê um ministro do Supremo numa canetada, numa liminar, que não foi eleito, foi escolhido pelo presidente da República, foi sabatinado pelo Senado, alterar completamente o sentido da legislação. Como que fica isso para o senhor nos dias de hoje? E é possível mudar isso de alguma forma? É possível, tem que acabar com as ações diretas na Constituição, fazer uma PEC para acabar com elas. Isso é uma distorção. A gente tentou copiar um modelo europeu e eu acho que não faz o menor sentido isso. Você apresenta para a corte maior do país para discutir em tese se a lei é constitucional ou se não é constitucional. Não, você tem que discutir um caso concreto. Tem que ver o mal, o que está acontecendo para um cidadão ou dois cidadãos. Tem que olhar para os casos específicos. Esse controle em tese, para mim, esse sim, para mim é um dos grandes males da politização do Supremo Tribunal Federal. É uma pena que a gente tenha isso. A gente fez um evento da Alexo no ano passado em Brasília e eu chamei o Roberto Freire para participar. E o Roberto, inclusive, lá disse, está gravado, que ele, de certa forma, como constituinte, se arrependia desse poder todo que foi dado para o Supremo Tribunal Federal. Eles não tinham noção de onde ia chegar. Isso tem que ser tratado, tem que ser debatido na sociedade. A minha opinião é que tem que acabar. Mas podem ter outras opiniões que digam como se pode aperfeiçoar, ou coisa do gênero. Eu não, repito, não sou o dono da verdade, mas eu acho que essa questão tem que ser debatida pela sociedade, porque essas ações diretas elas geram uma deturpação no processo democrático republicano do país. Doutor Leonardo, para a gente encaminhar para o encerramento da nossa conversa aqui nesse sábado, Conselho Nacional de Justiça está fazendo o seu papel? Precisamos aprimorar também algo nessa instituição que foi criada por uma emenda constitucional há alguns anos para fiscalizar os magistrados, a atuação dos magistrados? O Conselho Nacional de Justiça, no passado, eu escrevi há muitos anos um artigo pequeno entre amigos sobre isso, e ele parece que a ideia é o seguinte: quem controla o controlador, né? Eu estou com um problema, então vamos criar um novo controle. Então eu estou com um problema, cria um novo controle, cria mais um controle, cria mais um controle. Isso é infinito. Isso não vai resolver, não resolve absolutamente nada. A gente precisa voltar ao trilho, mas voltar ao trilho, eu não sei como botar o CNJ de volta no caminho mais efetivo para a sociedade. Eu só sei que criar novos controles nunca costuma ser uma boa solução. O que a gente precisa trabalhar é a ideia republicana de limitação de poder. Os Estados Unidos, na Constituição deles, a grande preocupação de James Madison era limitar o poder. Porque o problema não são os bons juízes com decisões boas, mas os eventualmente maus juízes com decisões ruins. Então a gente precisa limitar o poder. Todo mundo que tem poder tem que ter limitação. Até porque, se a gente pegar a nossa Constituição, lá, o parágrafo único lá do artigo 1º, todo o poder emana do povo, ou seja, soberanos somos nós. Não é o presidente da República, o ministro do STF, não é nenhum deles são soberanos. Soberanos somos nós, cada um de nós individualmente. Então a gente precisa respeitar os poderes que nós, o povo, demos para essas pessoas para elas nos governarem. O trabalho todo tem que ser em cima da limitação do poder. E a limitação do poder vai trazer um resultado que muitas pessoas vão criticar. Ah, mas gerou injustiças. Sim, mas limitou o poder. Não é, nenhum sistema é perfeito. A democracia republicana liberal não é perfeita.
nenhum sistema será. Agora, o problema é quando a gente fica querendo buscar atalho e vai dando mais poder para as pessoas que estão nos controlando. E isso é um caminho sem volta. Doutor Leonardo Correia, queria que o senhor falasse um pouquinho para o ouvinte da Rádio Bandeirantes a respeito da associação Lexum, que o senhor tem aí o prestígio de comandar, contar um pouquinho aí do trabalho que é realizado. A Lexum foi criada para tentar resgatar o direito como texto, né? Para voltar à interpretação limitada do texto. A gente tem 3 princípios. O Estado existe para preservar a liberdade, a separação de poderes é essencial para a nossa Constituição, e a atribuição e dever do Judiciário é dizer o que a lei é, não o que ela deveria ser. Nós juntamos juristas, advogados e algumas pessoas que não são, tem economistas, tem administrador de empresa, tem outras pessoas preocupadas com o estado de coisas atual do direito no Brasil e vamos trabalhando, vamos fazendo notas públicas, às vezes quando a gente entende que é relevante, escrevendo artigos, aumentando esse grupo de pessoas o máximo possível para a gente passar a ter ajudar de alguma forma a sociedade a voltar, a fazer com que o direito volte ao seu trilho correto, né? Ao respeito à lei, aos limites, ao momento em que o juiz vai acabar caindo na situação que o Justice Antonin Scalia da Suprema Corte dizia: o juiz que está sempre feliz com todas as suas decisões é um péssimo juiz, porque ele infelizmente tem que cumprir a lei, e às vezes cumprir a lei vai trazer um resultado ruim que ele vai se sentir mal naquilo, mas ele não tem alternativa, porque ele não é legislador, ele não é executivo, ele é apenas um magistrado que está ali para aplicar o texto das leis que foram produzidas. Só mais uma questão para o senhor sobre penduricalhos, né, que é outro assunto importante também aí dessa semana. Uma aprovação na Câmara de um aumento muito questionável, né, para funcionários pelo presidente da Câmara. O Judiciário tem também as suas questões relacionadas aí aos penduricalhos que extrapolam o teto constitucional. Esse é um outro problema difícil de ser resolvido também, né? Há anos a gente fala sobre isso, mas parece que também depende do outro ali, um tá ligado ao outro e a coisa não acaba caminhando nunca, né? Parece que eles se protegem nessa hora e estão todos do mesmo lado, não é, doutor Leonardo? É uma questão complicada, difícil, mas ela tem que ser tratada pelos meios corretos. Ela não pode ser tratada como foi tratada data máxima vênia pelo ministro Dino, pegando um caso específico e expandindo para todas as esferas do poder. Isso não pode ser feito dessa forma. Teria outros caminhos? Teria. As próprias ações diretas que eu critiquei aqui poderiam ser usadas para discutir isso. É perfeitamente possível que alguém entre lá, algum dos legitimados entre com as ações, com uma DIN, uma DPF, alguma coisa do gênero. Ou que as pessoas entrem com ações e passem pelo trâmite processual todo, de primeira instância até chegar no STF para discutir essas questões. Eu sou contra o ponto, eu tenho dito, eu escrevi um artigo hoje que foi publicado sobre a decisão do ministro Flávio Dino. No mérito eu concordo com a decisão, não discordo, tem que acabar com os penduricalhos. O problema é a forma como isso aconteceu. Dessa forma, qualquer processo que cair no Supremo Tribunal Federal, o juiz vai poder chegar e achar que aquilo é muito maior do que o pedido que foi deduzido pela parte. Vamos expandir isso para mais coisas. Então, é um risco enorme, mais poder para a Suprema Corte. Essa questão tem que ser debatida. Eu acho até que ela tem que ser muito debatida pelo eleitor no voto, né? Eu acho que tem que cobrar os seus representantes eleitos para criar leis que regulamentem e organizem isso, né, de modo que a Constituição seja observada. Esse eu acho que é o caminho mais importante, que é onde nós, cidadãos, temos como interagir e intervir. Né? Eu acho que é o caminho mais legítimo, mas tem também a possibilidade de ações judiciais. Eu só torço, sinceramente, que as pessoas não vejam nessa decisão do ministro Flávio Dino apenas o resultado positivo de que elas se sentem confortáveis e entendam o perigo que ela traz. Né? O perigo, para mim, é muito maior do que o resultado positivo que ela trouxe.
Exatamente, né? Até de legitimar e servir como um gatilho, como a gente falou aqui, para o pagamento de indenizações, uma vez que ele fala que é para cortar tudo que não esteja na lei. Nesse caso dessa semana, foi uma aprovação do Congresso. Se o presidente Lula sanciona, ou mesmo que ele não sancione em parte, depois haja a derrubada do veto, nós vamos ter uma lei, né, que autoriza esse tipo de pagamento. E olha, e choca ainda mais porque parte disso é sem cobrança de imposto, é livre de imposto na conta, é algo absolutamente fora de contexto, da razoabilidade. Tenho certeza que qualquer pesquisa, da forma como isso foi aprovado em 3 horas durante a semana, chega a ser até revoltante, né? Mas concordo com o senhor também que temos essa ponderação a ser feita a respeito da notícia, porque a manchete ela chama atenção, né? Ministro Flávio Dino decide suspender o pagamento de penduricalhos, 60 dias para os administradores públicos se manifestarem a respeito do assunto, pressiona o presidente Lula, Alcolumbre, Hugo Mota a tomar alguma medida para acabar com a farra dos penduricalhos. Mas no fim das contas o que ele diz é o seguinte: se tiver lei que determine o pagamento da indenização, você pode efetuar esse pagamento, e aí vai extrapolar o teto, e muitos estados têm esse tipo de legislação. Eles costumam dizer, né, que é legal, pode até não ser moral, mas legal é, e aí nós vamos ter que respeitar essa decisão nesses limites. Não é por aí que a gente vai acabar certamente com esses penduricalhos todos. Doutor Leonardo Correia, foi um prazer te ouvir aqui na Rádio Bandeirantes mais uma vez, sempre um bom papo, viu? Para um sábado de manhã, para resumir aí tudo que a gente teve ao longo da semana a respeito desse assunto, com colocações muito pertinentes, estudadas, exemplos internacionais. Então foi muito boa a sua entrevista, muito obrigado pela disposição e até uma próxima oportunidade. Obrigado a você, Pedro. Eu vou acrescentar um pontinho. Claro, talvez vale a pena o cidadão pegar a lista de todo mundo que votou a favor dessa lei que você acabou de comentar e não vota novamente nele. Então, esse é doutor, o caminho democrático. Mas teve um problema dessa vez, porque eles já sabem como fazer também. Não tem autoria, é mesa diretora. E a votação é simbólica. Nós fomos atrás dessa lista. Aí a votação foi simbólica. Olha só como é que foi. Para quem não acompanhou durante a semana, até bom para explicar aqui. 12h52, o projeto entra e é registrado. 3 horas da tarde, o projeto foi votado e aprovado. O presidente da casa, Hugo Mota, ele foi questionado por alguns deputados. E aqui eu vou citar até o nome de alguns deputados. O Kim Kataguiri tentou impedir lá, falou, não estamos sabendo de nada, ninguém foi avisado. Ele falou, não, teve um acordo de lideranças, você não participou do acordo, então fica quieto aí, mais ou menos assim, entendeu? O Nicolas Ferreira, deputado, fez um questionamento. A Tabata Amaral também fez um questionamento dizendo, olha, votação simbólica, mas eu estou fora disso aí, eu não estou nesse acordo não. Né? E teve até deputado que defendeu isso. O deputado Tarcísio Mota, do PSOL, lá do Rio de Janeiro, defendeu, falou, não, eles estão há anos sem reajuste e precisam agora desse reajuste. Então eles sabem fazer também. Nesse ponto de vista, eles sabem fazer e até se juntam nessa hora, viu? O cidadão pode partir do pressuposto de quem não foi contra, votou a favor. Boa. E não vota mais nessas pessoas. Vai renovar o Congresso inteiro. Praticamente todo. Doutor Leonardo, obrigado pela entrevista. Grande abraço para o senhor, viu? Um abraço, obrigado. Valeu. Jornal Gente, volta já.